Bitcoin é tão revolucionário e único, né, que muita gente, inclusive eu, até cogita se ele não é uma tecnologia alienígena que foi trazida aqui para a Terra para nos ajudar. Ou até mesmo uma tecnologia trazida por um viajante do tempo, alguém que veio do futuro e deixou o Bitcoin aqui buscando mudar desfechos terríveis lá na frente. Eu sou a Carol, cofundadora da área Bitcoin, e foi a partir desse pensamento que eu resolvi fazer esse vídeo e pesquisar sobre quais as chances de Bitcoin ter vindo de outro planeta. E se você é terráqueo e quer aprender sobre Bitcoin antes dele se tornar uma moeda interplanetária, eu te convido a entrar para a turma do Bitcoin Starter, o curso que te ensina do zero ao intergaláctico tudo sobre Bitcoin, como comprar, estratégias, como guardar e ter autonomia universal com o seu Bitcoin. O link está aqui na descrição do vídeo e bora entender se Satoshi é na verdade alguém de outro planeta. Como todas as invenções que revolucionaram o mundo, o Bitcoin faz algo que nada fazia antes. Bitcoin descentraliza o sistema financeiro por completo. Só que, ao mesmo tempo, ele é diferente de qualquer outra invenção. A maioria das invenções, depois de criada, elas parecem óbvias, né? Mas o Bitcoin não é nada óbvio e novos entendimentos sobre ele seguem sendo descobertos. Ele mistura tantas tecnologias e conceitos que a gente até acaba se perguntando em algum momento: como que alguém conseguiu juntar tudo isso? Será que foi mesmo uma pessoa que inventou? Ou foi um ser de outro mundo? É por causa desses questionamentos que a internet está cheia de teorias de que Bitcoin foi trazido por alienígenas ou viajantes do tempo. Bitcoin parece uma rede que veio de outro mundo porque ele se autorreplica infinitamente. Nenhuma rede no planeta Terra faz isso. A internet, por exemplo, não faz. O Bitcoin, apesar de ser revolucionário, assim como a internet foi, ele não é como a internet ou como outras redes. Você não tem uma cópia de toda a internet no seu computador. Na verdade, a internet é uma tecnologia que você usa para acessar informações que não estão na sua posse, né, mas sim no computador de outra pessoa. Os data centers de grandes empresas como Google, Microsoft e Hetzner são um belo exemplo de lugares responsáveis pelo armazenamento na nuvem. Tem até aquela frase, né? A nuvem é sempre o computador de alguém. E esse vídeo, por exemplo, está nos data centers do YouTube. Se eu excluir ele do YouTube, ele vai desaparecer, a não ser que alguém tenha feito uma cópia desse vídeo. Bitcoin muda essa estrutura centralizada de armazenar dados porque ele se autorreplica totalmente. Todos os registros possuem cópias em mais de 50 mil computadores ao redor do planeta e ainda tem um girando ao redor da órbita da Terra. Quando um Bitcoiner começa a rodar um Node e instala Bitcoin Core ou outro software, ele cria uma réplica perfeita de toda a blockchain desde o bloco Gênesis e que vai adicionando dados constantemente conforme novos blocos são minerados. E isso é muito diferente porque nenhuma outra invenção humana é autorreplicante dessa forma. No mundo físico, qualquer cópia sempre vai ter alguma imperfeição ou um detalhe que torna a cópia diferente da original. E mesmo as cópias digitais, como músicas, softwares, são conteúdos estáticos. Se você adicionar uma nota, uma cópia de uma música, por exemplo, ela não vai ser alterada em todas as cópias da música em outros lugares do mundo. As cópias da blockchain Bitcoin, elas funcionam em sincronia coordenada. Nada na Terra faz isso, não da mesma forma como o Bitcoin faz. Você pode até pensar que, ok, Bitcoin se autorreplica, então ele é como uma célula, só que não exatamente. Cada célula sempre vai ter uma célula mãe ou uma célula clone, né? E pode evoluir de forma diferente da célula original. Bitcoin não tem uma célula mãe, ele copia os dados de muitas células, de muitos nodes com registros de todas as transações já feitas na rede. E ele garante que a sua cópia vai ser igualzinha a todas as outras. Ou seja, Bitcoin não se autorreplica a partir de uma única origem, mas a partir de várias. Células, elas não fazem cópias perfeitas umas das outras. Inclusive, muitas delas possuem mutações que podem trazer evolução ou extinção para espécies inteiras. Não existe uma forma padrão de replicar uma célula. Já no Bitcoin, existe um padrão, um consenso em como o Node deve fazer cada cópia e elas ficam verificando constantemente se cada cópia está em alinhamento com as demais. É o oposto de um organismo vivo que assume as suas próprias características, né? E é por isso que Bitcoin não parece com nenhuma invenção já criada e também não se parece com organismos vivos. E esse é mais um ponto para a teoria de que Bitcoin é uma tecnologia alienígena. E Bitcoin também não tem um líder determinando qual o próximo bloco. A própria rede se autorregula. Qualquer pessoa pode encontrar um bloco válido e propor o próximo bloco. Se os participantes da rede acharem que o bloco é válido, eles vão atualizar os seus registros e inserir um novo bloco minerado. Aquela frase clássica de filme de ficção Alien dos anos 50, né? Me leve para o seu líder. Ela não funciona no Bitcoin, porque Bitcoin não tem um líder decidindo nada. Bitcoin ele funciona sem ninguém ter poder de decisão privilegiado em relação aos demais. Todos seguem as mesmas regras. Isso tudo acontece porque para poder adicionar um bloco na rede e fazer todo mundo atualizar os seus registros, é necessário uma prova matemática de que você prestou um serviço à rede, que você trabalhou para ela seguindo as mesmas regras que todo mundo segue. Dessa forma, a rede consegue evoluir,
Crescer sem que nenhum participante tenha qualquer autoridade ou que haja uma hierarquia na rede. O trabalho é a única coisa que a rede valoriza, respeita e obedece, porque apenas o trabalho pode ser comprovado e não tem como ser falsificado ou roubado via violência, por exemplo. Ninguém tem como roubar o trabalho que você já fez e provou ter feito na rede Bitcoin. Outro ponto é que Bitcoin pode funcionar para sempre, porque ele foi projetado para operar num ritmo constante, seja com muito trabalho ou com pouco trabalho. Ele se ajusta à quantidade de participantes trabalhando na rede. Ele também não permite alterações de algoritmo. Se você tentar alterar o algoritmo do Bitcoin no seu node e ficar totalmente diferente do algoritmo que o restante da rede roda, o resultado é que você vai acabar não participando mais da rede. O seu nó, ele vai parar de se conectar com a rede porque você parou de estar em sincronia com as regras que os outros também seguem. O Bitcoin só pode ser modificado se a rede como um todo decidir modificá-lo. Qualquer decisão unilateral de uma única pessoa ou de um grupo de nodes de nós não tem efeito. A rede só muda se todos os participantes concordarem em mudar. Algo como aqueles bandos de pássaros que fazem movimentos em sincronia, só que não tem ninguém, nenhum pássaro liderando qual o próximo movimento. Além disso, Bitcoin muda apenas através de soft forks, que introduzem regras adicionais e não excluem as antigas. Ou seja, permite que coisas novas sejam feitas, mas não desativa as regras antigas. Quando outras blockchains mudam via hard forks, elas mudam totalmente as regras. Elas acabam criando um novo protocolo, desativa totalmente as regras antigas e exclui usuários que não concordam com a mudança. Bitcoin, como ele faz apenas soft forks, torna o protocolo retrocompatível. Até quem roda versões antigas segue participando da rede e não é excluído. A forma como o Bitcoin evolui é também totalmente diferente de empresas, governos ou qualquer sistema que a gente está acostumado hoje em dia. Governos, por exemplo, quando eles aprovam novas regras, geralmente significa que no fim das contas a gente vai poder fazer menos coisas do que antes. Quando o Bitcoin faz soft forks, significa que surge uma opção de fazer mais coisas no protocolo. Isso é tão contraintuitivo, tão diferente de qualquer coisa que já tenha visto e sido criado antes, que parece algo de outro mundo. Outro fator que faz Bitcoin parecer uma tecnologia alienígena é a capacidade dele de crescer a ponto de conseguir utilizar toda a energia do Sol. Bitcoin tem uma variável chamada prova de trabalho acumulada, que soma todo o trabalho que já foi feito para criar blockchain a partir do bloco Gênesis do Bitcoin até o bloco presente. Isso quer dizer que para fazer um ataque de 51% e desfazer todos os registros já feitos na rede, seria necessário mais do que a energia de todo o Sol para fazer um ataque à rede. E isso é praticamente impossível. Que engenheiro humano conseguiria construir uma rede tão robusta? A maioria pensa em algumas décadas à frente. Já o Bitcoin foi criado, pensado centenas, talvez milhões de anos à frente, levando em consideração caso a gente avance na escala Kardashev de energia, quando a civilização consegue usar totalmente a energia da estrela mais próxima. No nosso caso, o Sol. Então, o Bitcoin foi projetado para ser autorreplicante, autoajustável, autogovernado e duradouro. Ninguém nunca projetou nada que fizesse nem mesmo uma dessas coisas. Aí vem o Bitcoin e faz tudo de uma vez só. Além de misteriosamente aparecendo do nada, no momento de crise em 2008, em que a gente mais precisava de um sistema diferente do sistema Fiat, e se espalha por toda parte do mundo num curto período de tempo. Isso sem falar da escassez matemática e previsível. Nos ciclos de 4 anos que são delimitados pelos halvings, nenhuma outra invenção humana restringe cada vez mais o suprimento de algo que as pessoas acham valioso. E é por isso que Bitcoin não parece ter sido criado por um ser humano. Humanos projetam coisas para que elas escalem e criem cada vez mais unidades mais rápido possível. Mas não o Bitcoin. Ele foi projetado para desescalar, ficar cada vez mais escasso com o tempo. Tudo isso sem contar que a dinâmica de preço do Bitcoin acontece não em escala linear, na qual os seres humanos a gente está acostumado, né? Bitcoin funciona em escala exponencial, em escala logarítmica. Essa é uma escala bem comum na natureza, mas que a gente não compreende totalmente. E por fim, Bitcoin surge de necessidades universais que qualquer ser, inclusive ETs, caso existam, em seus planetas de origem, eles também vão ter essas mesmas necessidades. Bitcoin surgiu na Terra a partir de outras tecnologias para resolver problemas de coordenação. Os próprios problemas de coordenação tendem a ser problemas universais, e mecanismos de comunicação, de registros, tendem a ser algo universal na evolução de qualquer espécie. E se as sociedades são civilizações compostas por indivíduos que agem por interesse próprio, com informações imperfeitas, incompletas e com recursos finitos de matéria e energia, a tendência é que eles precisem se comunicar melhor para colaborar e aumentar suas chances de sobrevivência em planetas hostis, quando se é um animal em evolução, né? Como a gente foi no passado. No universo, todos seguem as mesmas leis da natureza e da física. Isso quer dizer que se Bitcoin foi criado por ETs e deixado aqui pra gente, provavelmente eles passaram pelos mesmos problemas que nós e conseguiram resolver de uma forma muito mais eficiente e resolveram compartilhar com a gente. Assim como nós, eles também precisaram desenvolver mecanismos para guardar recursos escassos, transacionar valor entre indivíduos concorrentes e interesses conflitantes. A linguagem tem o papel de, através da colaboração, aumentar as chances de sobrevivência, porque a linguagem possibilita a colaboração entre pessoas e também entre inimigos.
Espécies que sobrevivem, evoluem e se comunicam têm maior probabilidade de desenvolver dinheiro. A invenção do dinheiro permitiu resolver problemas de cooperação que outros animais não conseguem. Eles acabam se matando aí por causa de conflitos de interesse, por alimento principalmente. O dinheiro possibilitou o foco em produzir ferramentas, comida e produtos e a gente parar de brigar por coisas básicas para nossa sobrevivência. Inclusive, os primeiros registros da humanidade são tabuinhas de argila dos sumérios registrando transações e dívidas da época. Isso quer dizer que a necessidade de um dinheiro e de um sistema de contabilidade confiável é uma necessidade universal. Então, se entidades interplanetárias deixaram o Bitcoin aqui com a gente, qual seria o motivo, né? Será que é como eles querem que a gente se comunique com eles no futuro? Afinal, se dinheiro é linguagem, eles podem querer que a gente use Bitcoin para se comunicar e negociar com eles. Essa é uma hipótese doidona, mas interessante. Se tecnologias como telecomunicações, computação e criptografia são pré-requisitos para criar uma blockchain, isso quer dizer que essa também pode ser uma estrutura universal. A criptografia ela surgiu na Terra da necessidade de guardar segredos. Você acha que os ETs também não guardam segredos? Como qualquer civilização, é óbvio que sim. Espécies sociais tendem a guardar segredos, seja para colaborar com os outros ou como um mecanismo de sobrevivência para não ser morto por outros ETs do mal, né? À medida que as espécies sociais elas se desenvolvem em tecnologias como escrita e redes de comunicação, a tendência é desenvolver tecnologia para transmitir segredos de forma segura. Então, se os alienígenas tiverem segredos, eles provavelmente também têm algo que envolve criptografia. Bom, a verdade é que Bitcoin parece tecnologia alienígena, mas a gente nunca vai saber se realmente é. Seria uma história incrível se fosse. Mas até é melhor que não seja, porque isso poderia ser mais um motivo aí para retardar a adoção e criar mais FUD ainda, né? Algo que Bitcoin já tem de sobra. Exatamente por ser tão diferente de tudo que existe. E esse vídeo ele foi apoiado no artigo escrito pelo Thomas Strolight. Ele que já escreveu muita coisa bacana sobre Bitcoin para além do financeirês. Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser conferir esse artigo também. Espero que você tenha curtido o assunto. Até a próxima e opt out.